Que legal. Então, só aguardando aqui para o pessoal entrar aqui no Instagram também. Entrar aqui no YouTube também. Que legal, que bom. Feliz por estar aqui mais uma vez. Bom, você que está aqui já acompanhando, seja bem-vindo. Mais uma vez para essa live. Hoje o tema da live é Me Sinto Bloqueado. E como assim que eu me sinto bloqueado? Você já experimentou momentos onde você fala inglês, onde você treina inglês, mas você não consegue falar? É como se estivesse bloqueado? É parecido com o que nós discutimos a semana passada, né? Mas tem algumas particularidades bem importantes. Vamos lá. Ok, legal, vamos lá. Dando a minha convidada entrar, para nós já começarmos. Olá, Oi, Rô, tudo bem? tudo e você? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Pronta para mais uma. Mais uma, graças a Deus, que bom. Como que eu tenho uma pessoa aqui no YouTube e tem você aqui no Instagram. Uhum. Primeiro, tá a imagem para você aí e o som também. Como que tá? Tá bom, tá ótimo. Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá me Tô te vendo ouvindo bem? bem. Estou, estou sim. Ok, então tá. É, Bom, aqui tá dizendo, já peguei aqui o ponto, eu tô pegando macete, tá? Aqui eu tô ao vivo no YouTube, é claro, né? Tem pessoa aqui comigo, né? Tem gente aqui comigo. Legal, muito bom. Vou baixar aqui o retorno. Ok. Bom, então vamos lá. O tema de hoje é Me Sinto Bloqueado. Ele é parecido com o que nós falamos na semana passada. Então, bastante mecanismos muito parecidos, né? Ocorre que, por que nós escolhemos esse tema, gente? Porque cada pessoa se sente de maneira diferente no momento de aprender, ou no momento que estiver sentindo dificuldade, né? Então, ela se sente de uma maneira. Bom, o Sansa Rafael, seja bem-vindo A ou bem-vinda. Sandra! Oi, Ah, Sandra, Sandra! legal, seja bem-vinda. Legal. Enfim, então, quais são os pontos importantes que faz com que as pessoas se sintam bloqueadas, né? Emoção, as emoções, Uhum. né? Às vezes, ou quase sempre, é o turbilhão de... A pessoa se sente num problema pessoal ou profissional. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Se tiver alguém na família doente, ó, o Tiago aqui, seja bem-vindo. Se tiver Oi, alguém na família Thiago. doente, pode ser um motivo da pessoa se sentir bloqueada. Se tiver muita pressão no trabalho, e aí eu vou comentar sem citar local, evidentemente, mas um exemplo. Eu já dei aula em algumas empresas e ainda dou aula em algumas empresas, multinacional e nacional. E já vi situações onde as reuniões eram feitas, são ainda, né? Próximo, na sala vizinha, ou seja, sala de reunião com os diretores ou com os gerentes, fazendo as reuniões e eu esperando para dar aula. Em alguns casos, eu estava dando aula para uma turma, e quando aquela turma ia terminar, começaria a que estava levando a bronca lá. Ô Marcão, seja bem-vindo, Marcão, que legal, muito bem, muito legal ter você aqui. Valeu, Marcão. Bom, o que acontece? Nós ouvíamos as broncas, os xingos, os gritos
da chefia para aqueles profissionais. E várias vezes profissionais, maravilha, legal, maravilhosa, maravilhosa noite, para nós também, para nós, para todos nós. E várias vezes eu precisei fazer relaxamento, né? E por que relaxamento? Isso calha com uma pergunta que depois nós vamos responder, que é alguma coisa, enfim. Depois, quando surgir a pergunta, eu já sei que essa pergunta virá, então eu vou responder, eu vou deixar mais claro aqui. Legal, o Marcão. Ó, Anisier de Anápolis, que saudades, Anisier. Tô com saudades de Goiás, viu? Saudades de Goiás, Anisier. Oi, Anisier, que saudades. Prazer ver você novamente aqui. Que legal. Faz 3 anos que eu não vou a Nápoles. Eu quero ir em breve. Deixa passar essa corrida dessa pandemia. Bom, dei um exemplo. Eu já dei um exemplo para vocês, né, prático na empresa. E em casa, saudades também, Anisier. Em casa, quando você tem um familiar doente, quando você está preocupado com, sei lá, enfim, como é que eu posso dizer? De repente você tem filho pequeno ou você tem um idoso, que é o meu caso, né? Tem a minha mãe, é idosa, e para sair. Vamos para cima, legal, Marcão. E para sair, então eu preciso tomar cuidado, né? Para que. Ô Malu, a Malu Peixinhos, que prazer ter você aqui. Tomar cuidado para que a minha mãe fique bem, fique em segurança, não é? Porque se ela não fica em segurança e de repente eu saio, se for uma emergência, eu saio e ela fica, a minha cabeça, um outro momento nós vamos até falar sobre isso, foco e atenção, a minha cabeça vai estar voltada para ela. Aí eu pergunto, eu estou estudando inglês, eu estou estudando francês ou espanhol, será que o meu rendimento, será que o meu desempenho está dentro do esperado, ali na sala de aula? Isso também serve para o nosso trabalho, né? Enfim. Bom, Ju, eu sei que você quer fazer algumas perguntas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que a gente movimenta. Hoje desbloqueio, né, um assunto bem, desbloqueio e bloqueio, um assunto bem complicado, né? A gente vê bastante na sala de aula, tudo isso. Mas antes de fazer essas perguntas do desbloqueio e bloqueios, etc., uma pergunta que ficou, acho que pendente para a semana passada, e aí eu Uhum. queria, a gente vai juntar tudo isso, eu acho que vai dar para complementar bem. Uma pergunta é: o que eu posso fazer para aprender mais rápido a língua inglesa ou qualquer outra língua? Então, essa é a pergunta para agora? Essa é para agora. Aí a gente vai falando das questões do bloqueio. Eu acho que vai dar para fazer um link depois. Tá ok, legal. Ô, Marcão, obrigado. Obrigado. Ela tá se recuperando, ela tá bem. Hoje ela já saiu um pouco, já deu uma volta no quintal. Ela tá bem, já se alimentou. Tá bem. Obrigadão, Marcão. Obrigadão mesmo. É uma possibilidade, sim. O Marcão comentou aqui destravar com PNL. É uma possibilidade, sim. Exatamente. Bom, vamos lá. Como que eu posso aprender mais rápido? Isso é extremamente importante. E o que é ser mais rápido? Aprender um idioma rápido é o quê? 8 semanas? 6 meses? É um ano? 2 anos? Isso é extremamente importante ter clareza nesse tempo. Então tá. Eu, eu comecei a aprender inglês em 84. Isso, 84. Eu tinha 13 anos, eu tenho 49, então significa, se minhas contas estiver certas, tá? Sou da área de humanas, né? Não sou da área de exatas. Se minhas contas estiver certas, 36, Uhum. 36, 36. 36 Uhum. anos. 6 anos, é. Agora, o que eu estou comentando sobre mim, sobre a minha experiência com o inglês, já é respondendo o que a Gil perguntou. Bom, vamos lá. Como que foi essa primeira parte? Eu já contei aqui, a gente conta de novo, porque vai ajudando, dando as respostas para ficar mais claro, enfim. Eu comecei, eu não tinha computador, né? Acho que nem existia computador em 84, sei lá, 36 anos atrás. E também não tinha celular. O que que eu estudava? Eu pegava um livro
um livro na época que era da minha mãe, que ela estudava quinta, sexta série, sétima série. E aí, assim, isso antes de 84. Com 84 eu começo a quinta série. Aí eu tenho a primeira experiência com inglês na sala de aula. Mas eu não tinha como ouvir o listening, eu não tinha como ouvir. E também não sabia falar inglês. Então, o meu desempenho, o meu desenvolvimento no inglês, no primeiro momento, e nós estamos colocando aí mais ou menos em 9 anos, mais ou menos 10 anos, como assim? Eu vou explicar por quê. Foi na escrita. O que eu fazia? Eu pegava revistas ou alguns livros em inglês e traduzia. Só como é que eu traduzia? Eu colocava, por exemplo, uma palavra. Ah, isso aqui é car. Car, o que significa isso? Eu ia lá no dicionário, né? Enfim, físico. Ah, então carro. Então eu colocava várias possibilidades, de modo que era como se fosse assim, como se fosse trabalhar com os números, fazer uma soma, uma multiplicação, e não dava certo. Mas a tradução, ela saía pífia. Né? O resultado da tradução saía pífia. Só que eu conseguia aprender as palavras, então aprendi muitas palavras. Por que eu falei de 9 10 anos? Porque aí eu fui para o exército, fiquei 2 anos no exército e não estudei inglês, aí eu dei uma pausa. Quando eu volto para São Paulo, aí eu trabalho numa empresa americana. Quando eu trabalho nessa empresa americana, o meu chefe na época pedia para eu traduzir para alguns americanos, porque até então naquela empresa não tinha muitos americanos. Eles começaram a se interessar pela empresa de 94, 95 para cá. Enfim. E aí que eu tive a grande oportunidade da primeira vez conversar com um nativo, um americano. E aí começou a. E não é destravar, né? Porque eu não sabia. A minha área da linguagem, as minhas áreas da linguagem não estavam treinadas. Olha só, guarde isso, áreas da linguagem. Elas precisam estar treinadas quando nós falarmos inglês. Então tá. Nós vamos falar novamente. Tem algumas perguntas aqui que me passaram antes para eu poder responder. Bom, então, a partir do momento que eu começo a fazer tradução, começo a andar, apresentar a fábrica, enfim, né, fazer tradução não simultânea, mas consecutiva, enfim, e às vezes do pé do ouvido e tal, eu comecei a treinar o meu inglês. Aí a fala começou a acontecer. Ju, seguinte, ó, então vamos lá. Você me perguntou como que eu vou aprender inglês rápido. Aí eu falar. Mesmo errando, falar inglês. Falar, mesmo errando. Então é prática. É na Uhum. prática. Na sala de aula, ok. Só que não só na sala de aula não basta. Então eu preciso praticar, praticar, praticar. Enfim, não dá para dizer um número, né? Vai depender de cada pessoa, né? Agora, eu Mas já contei a essa história prática, né? e Desculpa, pode falar. É a prática que vai fazer esse desenvolvimento acontecer, na verdade, né? Sim, sim, é a prática, exatamente. Bom, você tem uma outra, né? Sim. Ah, e você já teve bloqueios com a língua? Olha, é isso que me veio agora. Quando você Então, foi aprender, teve algum bloqueio, alguma coisa? Foi uma coisa natural? sim, natural. Foi natural. Ah, tem uma importante, você me fez lembrar de algo. Há 5 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu comecei a entrar na neurolinguística, comecei a estudar coaching e hipnose, e eu fiquei um tempo, fiquei mais ou menos 5 anos sem dar aula de inglês. E eu me lembro que não é um bloqueio, mas eu me lembro que eu não gostava nem de ouvir. Eu tinha preguiça de pensar em inglês. Tinha preguiça de ouvir inglês. Falei, não, não quero mais isso para mim não. E fiquei 5 anos. Depois falei, não, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, deixa eu voltar, para com isso. E não foi tão fácil voltar, né? Porque eu precisei reaprender muita coisa, né? Aí eu usei muito da humildade para eu falar, caramba, eu esqueci, eu tenho que reaprender muita coisa. Peraí, mas reaprendeu inglês? Não, reaprender como dar aula, reaprender. E aí Uhum. técnicas que eu não conhecia, que eu imaginava que eu conhecia bastante, né? Técnicas que eu não conhecia, várias, várias, enfim. Foi uma parada que na volta eu volto muito melhor do que quando eu parei, muito melhor, muito. Mas isso não foi um bloqueio, na verdade, né? Não, não, não foi um Não. bloqueio. Uhum. Ok. Perguntinha: como desbloquear o medo? Como desbloquear o medo? Interessante. É importante a gente falar sobre isso,
Porque o medo que você tá dizendo, está comentando, é o medo de se expor falando o idioma, falando inglês, é isso? Exato. Tá, ok. Então tá bom. Vamos lá. Já lidei com isso, com situações assim, inúmeras vezes em sala de aula. E o que que a gente faz? Primeiro, na sala de aula é um ambiente onde você é uma exposição controlada, né? Seja com a turma, seja só o aluno e você como teacher. Então é uma exposição controlada. Isso ajuda muito, ajuda bastante, porque você monta cenários para quando o aluno sair da sala de aula, ele vá adquirindo a capacidade, né? Vai treinando as suas áreas, as áreas da linguagem, que é extremamente importante. E, e aí tem um ponto importante que é trabalhando o sistema emocional dele, trabalhando as emoções dele. Oi, Estela, seja bem-vinda, que legal, seja Ai, bem-vinda. Estela, linda, um beijo, linda, arrasou. Então, trabalhando o sistema emocional, ou seja, vamos lá, equilibrando o sistema emocional dele com o consciente, ou seja, com treinamentos, com, com ensaio, sabe? Eu esqueci a palavra, esqueci o termo. É como se Uhum. fosse ensaiar a realidade, né? Tá. É ensaio. Eu acho que a palavra é ensaio mesmo. Montar cenários, ok? Gosto muito dessa palavra, montar cenários. Realia que a gente chama? O Realia ajuda muito, Uhum. muito, muito. Então, eu vou montar cenários. Então, dessa maneira, com essa maneira, eu montando cenários, eu vou acostumando o sistema nervoso do aluno com aquele objetivo. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai começar a falar e não vai sentir mais medo. Isso Tá, acontece direto. beleza. Ah, isso aqui para os nossos profissionais, né? Os nossos colegas aí. Eu sou um professor e não tenho conhecimento de neurociência e nem neurolinguística. Como posso desbloquear o meu aluno? Hum, Legal. Eu fico me perguntando quantos. Ô, Gleice, seja bem-vinda, Gleice. Que legal que você está aqui. Prazer. Eu fico me perguntando, Ju, quantos teachers, quantos professores de diversas áreas já trabalham desbloqueando, né? Ajudando os alunos a falar inglês, ou aprendendo matemática, ou aprendendo, sei lá, física, né? Mesmo sem esse conhecimento, mesmo assim eles trabalham, nossa, excelente, né? Tem um excelente trabalho, eles trabalham muito bem. Agora, na medida que você aprende técnicas, na medida que você desenvolve e vai conhecendo como que funciona a neurociência aplicada à educação, você se torna muito melhor profissional. Então, eu diria, a minha sugestão para responder o que você perguntou é: procura conhecer neurociência aplicada à educação. uhum. Neurolinguística também, né? Coaching também. Coaching Eu também. gosto, e aí, ó, eu entro com o Enneagrama, né? Ah, verdade. Eu entro com o Enneagrama também, principalmente para eu observar, né, o meu aluno, observar, por exemplo, o diretor da empresa, observar o gerente da empresa, ou, por exemplo, até o cara que me contrata, ou de repente não é ele que me contrata, mas eu fico observando para eu poder saber como que eu vou lidar naquela empresa, lidar com aqueles alunos, né? Então o Enneagrama é extremamente importante. Nos ajuda, nos dá recursos para a gente desempenhar nosso papel Ah, de maneira. Sandra. Sandra, Sandra, um seja bem-vinda. beijo, viu? Beijão. Seja bem-vinda, Sandra. Que Ok. legal. É uma Para quem está necessidade. Hoje em chegando dia é agora, uma necessidade, né? Na verdade, não faz parte agora, né, dos nossos estudos, né? A neurociência voltada para a educação é algo essencial, né? A gente estava falando disso na semana passada, é uma base, né, do ensino. isso, exatamente, uma base. Para quem estava chegando agora, ou melhor, para quem chegou agora, estamos falando sobre me sinto bloqueado no momento de aprender inglês. E isso serve para outras áreas, não é só para inglês, né? Serve para as outras áreas. Uhum, Posso sim. dar uma pergunta que fizeram para mim? E aí depois você vai falando as Claro, suas? Pode? claro. Então vamos. É,
perguntaram, olha, para mim aqui, ó, se eu decorar, peraí, se eu decorar, vou falar fluente? Ou seja, se eu decorar, se eu ficar decorando as palavras na aula, enfim, eu vou falar fluente? Hum, boa pergunta. Sim. E essa pergunta, essa resposta, eu já vou emendar para uma outra pergunta que uma outra pessoa me fez, que é, Tá? se eu quiser, se eu quiser apenas escrever e não falar, eu me tornarei fluente? Então vamos lá, de novo. Se eu decorar, vou falar fluente? É uma pergunta. A outra pergunta, se eu quiser apenas escrever e não falar, eu me tornarei fluente? Poxa. Duas perguntas diferentes, mas que a resposta vai ser basicamente que eu vou dar. Mas antes, quer comentar alguma coisa? Eu acho que na semana passada nós comentamos um pouquinho, e é bom lembrar para quem está agora, a questão da fluência e da comunicação, né? Que são duas coisas completamente diferentes. Então, os cursos que prometem fluência, né? Ou os cursos que prometem comunicação, né? Então, fluência é você ter realmente a língua como algo. Não é só a língua, né? Não é questão só da linguagem, é questão cultural, de comportamento e tudo mais, né? E a Uhum. comunicação não. A comunicação é você interagir e se fazer entender, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do fluente e do comunicativo, né? Essa questão de decorar é interessante porque várias técnicas aos anos passados, né, foram utilizadas nessa questão da memorização de palavras e de imagens, né, que é super Sim. importante, a gente não pode tirar, o modelo tradicional de ensino, ele tem o seu valor e ele é importante, é muito bom, mas decorar é complicado, hein? Tem que ser forte para poder decorar tantas palavras assim. Alguns alunos conseguem, né? Conseguem se desenvolver muito bem decorando, mas só o decorar não é uma realidade. Não é viver a língua. Decorar não é viver a língua, né? É só um exercício de memorização. E o que o aluno Sim. precisa é viver a língua, né? Sim. Legal. Crispim, seja bem-vindo. Que legal que você está por aqui. Legal, primo, seja bem-vindo. Bom, então, valeu, Ju. Foi interessante esse comentário que você fez. E aí nós vamos para a resposta, que eu vou repetir de novo a pergunta para quem chegou agora. Eu mandei duas perguntas numa só. Se eu decorar, vou falar fluente? E a outra pergunta é: se eu quiser apenas escrever e não falar, eu me tornarei fluente? Bom, eu vou contar um caso que aconteceu para eu estava fazendo um serviço 2000 e 2004, sei lá, 2004, acho que foi 2004, não me lembro, 2005. É um ano que estava o Fórum Social Mundial aqui no Brasil. Eu não sei se vem mais de uma vez, não me recordo. E aí fomos fazer um serviço de tradução naquela época, né? E na reunião que nós estávamos fazendo para iniciar os trabalhos, né, os preparativos para a gente ver os temas que a gente ia fazer as traduções e tal, uma das colegas dizia o seguinte: eu traduzo tudo, só que eu traduzo só escrito. Eu não sei falar inglês, não sei falar uma palavra, mas eu traduzo tudo que você me der. Quase que sem dicionário. Claro, vai precisar de dicionário, mas ela tinha uma habilidade em tradução escrita, mas ela não falava uma palavra. Tá bom, então vamos lá. Por que que eu quero falar sobre... Por que que eu citei esse exemplo? Pelo seguinte, ó. No início, quando eu comentei aqui da minha história, de 84 até, sei lá, 95, 94, sei lá, alguma coisa assim, mais ou menos entre 9 e 10 anos, enfim, eu apenas estudei inglês escrevendo, fazendo tradução escrita, né? Pegando o inglês e trazendo para o português. E vem cá, eu fiquei fluente com esse trabalho? Não, não. Por que que eu não fiquei fluente? Porque nós estamos falando, né, comentamos aqui, e a gente vai comentar mais uma vez, porque eu não treinei as áreas da linguagem. Vou dar um exemplo dessas áreas da linguagem. Está no lado esquerdo do cérebro, tá? Está no hemisfério esquerdo cerebral. Vamos lá, um exemplo.
Quem aqui conhece um gago, uma pessoa gaga? Já conversou com um gago? Você já, Ju? Já, sim. Legal. Rafael Mesquita, seja bem-vindo, Rafael. Bom, e você aqui que está no YouTube, você já conversou com algum gago? Você que está aqui no Instagram também, já conversou com algum gago? Eu já, várias vezes. Vocês já perceberam que quando você conversa, ele gagueja, né? Claro. Olá, Rafael. Olá. Legal, seja bem-vindo, Rafael. Que pergunta, né? Se tá falando com gago, ele vai gaguejar. Brincadeira, gente. Ele gagueja. Agora, e para cantar? No momento que ele canta, ele gagueja? Você lembra, Ju? Não, geralmente não. Parece que tem um ritmo, né? Alguma coisa, e aí ele para. Uhum. A Gleice respondeu que não. Se eu entendi bem, Gleice, a Gleice, você não é pra o cara que é gago, no momento que ele canta, ele não gagueja. Não, ele não gagueja para cantar. O Rafael também respondeu. Não, ele não gagueja para cantar. Exatamente, Rafael, exatamente. Bom, eu não tenho tanta experiência com gagos. De repente tem algum que gagueje para cantar, né? Enfim, não sei dessa resposta, mas as pessoas que eu já fiz uma pesquisa, até com musicoterapeuta, né? Já fiz pesquisa com eles. Então, gago não gagueja ao cantar. Então vamos lá. No momento que ele canta, qual esfera cerebral que ele está usando? Direito. Artístico, né? É, direito, artístico, olha, observa a realidade, observa as coisas, o mundo, do ponto de vista mais amplo. Vou dar um exemplo aqui. Você está, por exemplo, está atravessando a Amazônia. E se o avião, aquele voo, ele está abaixo. Ou não, ou alto, ok. Só que você consegue ver a floresta. Se você está com seu filhinho, sua filhinha, ou com outra pessoa, enfim, você fala assim, ó, dá uma olhada aqui na floresta, olha como é verde, olha como é um mar de floresta. Então você está olhando para o todo, para o todo. Então você vê a imensidão da Amazônia, ou no oceano, né? Quando você pensa, né, aqui, um exemplo, né, no hemisfério esquerdo, que aí estão as áreas da linguagem, você vê como detalhe. Então, você está viajando, sobrevoando a Amazônia, e você olha, observa e mostra para a pessoa, dá uma olhada naquela árvore amarela, aquela árvore branca, aquela árvore rosa, enfim. Né? Ou dá uma olhada naquele pontinho, naquele barco que está lá no meio do oceano, naquele navio, olha como é pequenininho. Então, você começa a sair do amplo e você vai se concentrar mais no detalhe. Agora, tá ok. E essas áreas da linguagem, você precisa treinar. Como assim? Um exemplo que você pode treinar. Eu falei disso semana passada, Ju, não sei se você se recorda. Não sei se o pessoal que tá aqui agora participaram. De qualquer forma, a gente repete. Se você pegar um balão, uma bexiga, e você enche essa bexiga e brinca, sei lá, brinca com seu colega, ou você monta um time aqui, um time lá, vai brincar de voleibol. Na medida que você bate, que você toca na bexiga, ela vai para o outro lado, e ela vai demorar a cair, né? Ok, então cada vez que você toca na bexiga, você precisa falar uma palavra em inglês. Uma palavra que de repente você acabou de estudar, por exemplo, sei lá, vocabulário. E aí, vocabulário sobre comunicação ou telefonia, enfim, informática, enfim. Seja lá o que for. Seja lá o que for o tema, você acabou de estudar. Então, o que o professor pega? Agora, gente, ele vai falar isso em inglês. Vamos fazer aqui um jogo, um game. Esse game você vai relembrar todas as palavras que foram faladas hoje na sala de aula. O que vai acontecer? As palavras que você não dominar ou que não estiver treinado na área da linguagem, nas suas áreas da linguagem, o que vai acontecer? A bola vai cair e você vai lembrar, saber qual é a palavra que você quer dizer, mas você não consegue falar. Experimente esse joguinho, faça esse joguinho para você perceber. Isso é a área da linguagem. Então, é quando a pessoa quer falar inglês, ela sabe. Eu sei a palavra, eu sei as palavras, eu sei o que eu quero dizer, mas não sai. E aí, Juliana, linkando com tudo que nós estamos falando aqui, que eu estou explicando sobre essas duas perguntas, mas também linkando com o tema.
né? Me sinto bloqueado. Então, não é que a pessoa se sente bloqueado, é que ela não sabe. Às vezes o teacher também não tem esse conhecimento para explicar para ela que as áreas da linguagem não estão treinadas, né? Ok, pode acontecer da pessoa se sentir bloqueada, mas também por problemas no dia a dia, problemas de trabalho. E aí é uma outra pergunta que a Ju vai fazer. Eu sei que a Ju vai fazer essa pergunta, inclusive, né? Ela já fez semana passada, enfim. Legal, Ju. Então, se eu decorar, vou falar fluente? Não, não. Você precisa treinar a área da linguagem. Uma coisa é você saber as palavras, outra coisa é você pronunciar, você falar essas palavras. Boa noite, Stella. Exatamente. Boa noite, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Se eu quiser apenas escrever e não falar, me tornarei fluente? Não, porque você também não está treinando a área da linguagem. Perfeito. Ah, peraí, mas se eu escrever e falar, se eu escrever e repetir as palavras, será que está treinando a área da linguagem? Não necessariamente. Não necessariamente. Você não está treinando a conversação, né? Você está Exato. repetindo. Você não está treinando da linguagem, não. É só uma forma de memorização, né? De decoreba também, Sim, né? sim. Acaba trabalhando, evidentemente, né? Mas não como técnicas que nós fazemos, né? E Uhum. você assiste suas aulas, você Exato. aplica essas técnicas também. Exato. Legal. Perguntinha boa, essa eu gosto agora nesse momento de, de pandemia, mas também de mudanças no ensino, à distância. A gente fala muito de gamificação, né? Jogos desbloqueiam o aluno? Uhum. Interessante, interessante. Vamos lá, se jogos desbloqueiam o aluno. É isso, né? É isso. Tá. Bom, vou começar com a experiência própria. Eu acho que é sempre mais fácil, sempre mais palpável quando nós falamos da gente, né? Inclusive os nossos podres, né? Nossos próprios podres, né? As pessoas não conseguem entender melhor isso, né? Enfim. Os nossos Bom, erros de sala, né? Exato. nossos erros de sala, enfim. Bom, eu estava num treinamento, num desses treinamentos da vida, e para dar aula de inglês, é o treinamento, aquele treinamento que a gente faz, né? Como teacher, né? E era um momento problemático, muito problemático. Por que problemático? Então, vamos lá. Durante a pandemia, seria aplicado técnicas que eu não tinha visto, né? Então, era extremamente importante, era valioso aquele treinamento para mim. Mas eu não tinha conhecimento de muita técnica ali, durante a pandemia. Tá bom. Ocorre que teve uma reforma no banheiro da minha mãe, e o pedreiro fez meu Deus do céu, fez uma bagunça do ponto de vista do pó, muito pó. Tá, mas é só cobrir e tal. Não foi coberto. Mas por que que eu estou enfatizando essa situação? Porque minha mãe tem efizema pulmonar, ela não pode pegar pó. E aí, e o treinamento já para começar. E eu para lá e para cá com ela, cadeira de roda, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Tá, o que que acontece? O treinamento duraria 2 semanas. Teve um momento que minha mãe caiu 3 vezes naquelas 2 semanas. E eu no treinamento e ela caiu 3 vezes. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso imagina a minha preocupação. Onde que estava? Nela. Fiquei muito preocupado com ela, né? Por ela ter efizema pulmonar, por ela estar estressada, estar ansiosa, não estar gostando do que estava acontecendo e ela vai cair 3 vezes. Vai fazer 80 anos em dezembro. Olha o risco. Tá. Onde eu quero chegar com isso para responder a sua pergunta? No primeiro momento do treinamento, era feito, né? Como a gente faz na sala de aula, que é o warm-up, né? Antes de começar a fazer as outras atividades. E aí, era um alívio aquele warm-up. Porque aquele warm-up, gente, ele me dava a treinadora, a Simone, maravilhosa Simone Manetti, né? Simone Manete. Nossa,
Adoro, adoro ela, maravilhosa. Gosto muito do Igor. O Igor foi top para nos treinamentos também. O Igor, maravilhoso. Inclusive, tem Instagram também. Eu tenho Instagram dele. Muito bom, Igor, também. Então, a Simone fazendo os warm-ups. E esses warm-ups, ela começava a colocar situações da técnica que eu não conhecia. Só que, como teachers, né, fazendo treinamento, a gente faz warm-ups para os alunos, então eu comecei a fazer o quê? Deixa eu pegar esse warm-up como se fosse a corda para me salvar do rio da enchente. Como assim, gente? O que acontece? Eu estava estressado, o meu foco lá na minha mãe, por conta, preocupado em ela andar, enfim, e eu precisava estar no treinamento, era mandatório, né, era obrigatório estar no treinamento, então não dava para ficar lá, era lá e aqui, lá e aqui. De vez em quando eu fugia do treinamento. Mas o warm-up, o primeiro momento, o que que ela fazia? Ela fazia um joguinho, e esse Uhum. joguinho baixava o meu estresse. Além do mais, eu começava a me situar, eu começava a compreender o que estava acontecendo. Então isso, eu posso dizer que baixava o meu estresse ao quadrado. Então eu ficava muito bem durante o treinamento. Então, e no final ela fazia, que a gente gosta de fazer também. No final, ela fazia uma outra técnica também para baixar estresse. Peraí, então significa que durante a aula teve estresse? Não. Mas uma técnica para te deixar numa jornada emocional positiva. O que eu quero dizer? Você começa, por exemplo, falar numa palestra. Olha como as palestras acontecem. Você começa a palestra no topo do ponto de vista emocional e aí você vai caindo. Então não tem jornada emocional aí nesse caso, né? Ela começou lá e vai descendo. Agora, se você consegue começar, sei lá, e subindo quando você termina lá no topo, e aí quando eu falo topo, eu falo de animação, de motivação, sabe, de Sim. felicidade, de ser engraçado do ponto de vista emocional. Então, para que o cuidado da Simone Manetti no treinamento era o quê? De nós terminarmos, olha só, então eu ficava assim, ó, caiu, porque é natural que caia um pouco, tem as explicações, depois ela termina fechando. E a gente faz isso na sala de aula. Então, para Uhum. responder para você, joguinho, game, desbloqueia o aluno? Não é que desbloqueia. Mas do ponto de vista emocional, ele te deixa bem, ele te deixa Ah, seguro, ele faz com que você se arrisque mais sem o medo de errar. Mesmo errando, você está bem do ponto de vista emocional. Maravilhoso. perfeito, Rô. Então, de certa forma, tem um desbloqueiozinho, nem que seja inicial, né? Pelo menos. Ok, ok. Tem pessoas Pouco, que mas gostam de acaba ver tendo um assim. pouco, né? Sim, sim, sim. Vamos dizer que tem, tá bom, tem desbloqueio. As pessoas geralmente gostam dessa palavra bloqueio. Uhum. Ok, se ficar mais fácil para entendimento, sim, sim. Uma perguntinha agora, mas essa daqui é um pouquinho mais técnica. A gente acho que vale a pena depois, uma outra live, a gente conversar a respeito. Uma pincelada, porque o assunto é bem, além de polêmica, é um assunto que também tem que ter, a gente teria que dar uma aula aqui, né? Principalmente você que já conhece bastante de neurociências. Quais os neurotransmissores que fazem esse desbloqueio, citar alguns. Às vezes as pessoas até conhecem alguns nomes, né? Não sabe exatamente o que eles fazem. A gente também acho que é uma pincelada, a gente não precisa explicar exatamente o que eles fazem na questão cerebral, mas quais são os que bloqueiam um pouco e aqueles que desbloqueiam um pouco? Legal. Nossa, isso é engraçado que isso combina com a pergunta que tem aqui que me mandaram também. Qual é o papel do estresse na aprendizagem de inglês? No caso do inglês, né? E antes de Poxa, começar a responder, eu sabe que você falando, me lembrando da professora Carla. Se essa pergunta fosse feita para ela nas lives dela, que é às quartas-feiras, nossa, imagina o show que ela não dá, né, no momento de responder essas perguntas, né? E o exato. meu se aplicar à educação é com ela, né? Nossa, no Instituto da professora Carla Conectamos. Bom, vamos lá. É, quando assistindo, eu vou começar dizendo isso, falando sobre um documentário que eu assisti do professor
Dr. Eric Kandel. Conhece, Dr. Eric Kandel? Sim, Se não me grande engano, autor de livros, né? maravilhoso, maravilhoso. Eu não lembro se é Em Busca da Memória de Kendall, alguma coisa, do Dr. Kendall, alguma coisa assim, Desvendando o cérebro. Ah, tá, o nome do documentário, né? Uhum, documentário, Em Busca da Memória, uhum. algo assim. Eu não me lembro o Isso, nome, mas fabuloso, lindo. E durante o documentário ele dá algumas aulas, né? Quer dizer, sim. algumas, nossa, várias. O documentário já é uma aula, né? Então tem um momento, e um dos momentos que me chamou muita atenção foi quando ele está explicando sobre hipocampo. Bom, legal. Quando ele está explicando sobre dois neurotransmissores. E aí ele está falando que quando a gente. E aí, Ju, eu tô respondendo já para você. Deixa eu só, parece que chegou uma mensagem aqui, uma pergunta, deixa eu ver. É, bom, o que ele comenta? Ele comenta que quando você, por exemplo, vai linkar com a outra pergunta que você fez do jogo. Então, o que que o Uhum. jogo, o que foi feito no treinamento? O que que a Simone fazia? O que que ela disparava? Serotonina e dopamina, né? Com a motivação, né? Lá no início, eu ficava tranquilo. Mesmo com foco lá na minha mãe, eu ficava mais tranquilo. E aí eu consegui, a minha atenção, minha qualidade de atenção no treinamento era muito melhor. E eu captei muita coisa. Aprendi muito, muito, e uso muito o que eu aprendi naquele treinamento com ela. Então, nós estamos falando aqui, que trazendo aqui para a sala de aula, né, para responder melhor o que você perguntou, quando você faz gamificação, quando você brinca, quando você conta piada, eu não sou piadista, mas você é. Quando você conta piada, quando você faz o aluno rir, gera motivação, gera felicidade, e aí vai gerando, por exemplo, serotonina e dopamina. E aí, o Dr. Kendall fala que elas duas, aí minhas palavras, tá, são as marcadoras da memória, ou seja, facilitam a memorização. Então, a dopamina, a serotonina, por exemplo, e a gente nem está falando da acetilcolina, né? Que ajuda muito Tá, também na memória. Mas essas duas, que é o que ele está falando lá no documentário, ajuda muito para no aprendizagem, na aprendizagem. Agora, você fez uma outra pergunta também, que é o que bloqueia e o que desbloqueia. Vamos chamar que essas duas desbloqueiam, essas três que eu até ok, falei mais, né? sim, E qual que acaba bloqueando, né? Indo para esse termo. E eu falei aqui do estresse, né? isso. Aí a gente vai pegar, por exemplo, cortisol e vai pegar a noradrenalina. Imagina com medo, imagina com ansiedade, imagina eu entrando naquele treinamento, imagina os meus alunos entrando nas minhas aulas de inglês, por exemplo, com ansiedade, com estressados. Eu contei da empresa, né? Então, da empresa, o tempo inteiro eles levando broncas, então eu precisando trabalhar com eles, fazendo relaxamento, fazendo gamification para eles descer esse nível de estresse. Porque não vai me ajudar nesse momento. Ter um estresse elevado não vai me ajudar na sala de aula. Então, é melhor eles ir para casa. É melhor ir para casa. Então, noradrenalina, sabe, vamos lá, que as pessoas geralmente chamam de luta e fuga, né, que faz o coração bater mais forte para a gente correr, para a gente lutar, vai causar ansiedade, vai causar medo, e cortisol vai causar o estresse, a gente não vai ter dificuldade no aprendizado. Perfeito, Rô. Por isso a necessidade, né, dos professores hoje em dia, e a gente tem batido nessa tecla, saberem um pouco de neurofisiologia, né, entender a situação, né, o que acontece no cérebro do aluno de acordo com o que é pedido em sala, né? Então, quando eu estou fazendo determinado jogo, o que eu quero, né? Se a serotonina e a dopamina ajudam na memorização e no comportamento desse meu aluno com um bom humor, né? Então, que tipo de atividades que eu vou propor para que o resultado seja melhor? Né? Um jogo, mas que tipo de jogo? Né? Também pensar nos tipos de jogos, né?
E também olhar para a sala de aula como um todo e, ao mesmo tempo, meio que separado. Eu tenho que atingir todos os níveis. Então, eu tenho um aluno que é mais visual, mais sinestésico, aquele que gosta de ouvir mais, aquele que gosta de fazer atividade sozinho, em grupo. É muito amplo. Mas eu sempre brinco, né? O bom professor é aquele que olha o todo separadamente, né? Porque ele consegue visualizar dessa forma e entender que tipo de neurotransmissor está sendo trabalhado naquele momento. E é isso que vai fazer a diferença. E às vezes até um estressezinho na aula é até bom, né? Quando você está propondo um jogo, por exemplo, e aí os alunos ficam bravos e eles estão perdendo, e você atiça aquela braveza, né? Eu até inventei uma palavra, né? Mas que eles ficam mais assim, eu tô perdendo, professor, eu tô perdendo. Não, tá vendo? Você tá perdendo, mas você atiça isso e o aluno ele vai em busca de mais motivação ainda, e aí você está disparando outros tipos de neurotransmissores que vão fazer a diferença. Então, o bom professor é aquele que olha o todo separadamente. A gente tem que fazer tudo isso dentro de sala e a importância, como a gente tem falado, da neurociência em si e da neurofisiologia, né, como parte da neurociência. Exatamente. Essas foram as minhas perguntas que eu recebi hoje em relação a o desbloqueio. O que você tem mais para contar para a gente? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, porque o que acontece? Algumas perguntas que você fez, eu acabei linkando com uma das perguntas que já tinham me feito, mandado para mim. A outra pergunta que eu tenho aqui é: existem palavras parecidas em inglês com português? Eu achei muito pertinente essa pergunta. Achei muito interessante. Tá Tá bom. lotado, né? Opa. Tá lotado. Ah, exatamente, tá lotado, exatamente. Domingo eu fiz uma demonstração para um casal de Santa Catarina. E aí a gente ficou, sei lá, uma hora e meia nessa demonstração. E prendeu a atenção deles, né? E você acredita que eu não cheguei nem no transfer? Ah, Pipe, ó, o Pipe entrou. E aí, Felipe? Ah, Piper, Fê, tudo bem? Legal, Felipe. Legal, bem-vindo. Você acredita que eu não cheguei nem no transfer? Não deu para chegar. E nem cheguei na última fase, na penúltima e última fase, eu não consegui chegar, porque senão ia estourar o tempo. Né? Já tinha estourado, meia hora. Né? Ou seja, eles gostaram, eles queriam ficar mais. Ou melhor, eles pediram para ultrapassar o tempo, que é de uma hora de demonstração. Ultrapassamos em 30 minutos. Agora, por que eu estou contando isso? Valeu, Felipe. Eu estou contando isso porque uma das coisas que nós trabalhamos foi sabe quando você faz a análise lá da língua? Lembra? Sim. Legal. E uma delas foi... Trabalhamos palavras homófonas, homônimas, antônimos, sinônimos. Então, esse palavra homófonas, vamos lá, eu não sei se eu vou lembrar disso, exemplos em português. Eu lembro de inglês, mas em português eu não saberia te dizer. Não saberia. Então vamos lá, palavras homófonas. Ah, e falar nisso, me lembra que eu quero comentar uma experiência que a Cíntia, uma pessoa maravilhosa do marketing, que arrumou para mim. Ela arrumou para minha cabeça, mas foi lindo, tá? Lindo, maravilhoso. Me lembra que eu te falo alguma coisa da Inglaterra, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar uma palavra homófona. Vamos pegar, por exemplo, o número 8 em inglês. Como é que eu te chamo o número 8 em inglês? Eight, não é? Eight, em Sim. inglês. E como que eu falo o passado do verbo comer em inglês? Ate também. Só que eu escrevo de maneiras diferentes. Então vamos lá. Comer, comeu, que é passado, em inglês é ate. Como é que eu falo número em inglês? Eight. Então eu tenho a mesma pronúncia, né? Essas duas palavras com a mesma pronúncia, com escritas diferentes e com significados diferentes. Então eu fui explicando isso para eles, né? Uhum. Tava lá, foi listening. Aí, então, inclusive, a gente fez o predicting, foi muito legal o predicting, porque foi aí onde pegou a atenção, prendeu a atenção do casal. Enfim.
E, então, significa o quê? Que eles já começaram a memorizar lá na segundo estágio, no terceiro, melhor dizendo, que eu comecei com um warm-up. Então, já prendeu a atenção deles, só que eles começaram a memorizar palavras. Então, quando eu cheguei lá para fazer as explicações de homófonas e homônimas, muitas dessas palavras eles já diziam. Só claro que algumas eles não sabiam também a conexão, mas o importante é que eles jogaram para fora, o importante é que eles falaram, eles fizeram a tentativa, se exporam, né? Se expuseram? Nossa. Se exporam? Yeah, I don't know how to say that. Okay. I think that se Bom, exporam. yes, very difficult for us to speak. I don't Legal. know. Need I. Bom, então, o que que acontece? Eles começaram a falar, né? E aí eu fui mostrando para eles. Qual outro exemplo? Homônimas. Sabe? Como é que eu falo lata em inglês? Né? O can, É. C-A-N, né? E ele também pode ser um verbo. Can I, can I speak? Posso falar? Can I go? Posso ir? Geralmente a gente vai usar o may também, né? Mas o can I? Sim. I can speak English. I can speak português. Legal. Bom, esse can. Então, esse can como verbo e o can como lata. Então, vamos lá. Nós temos a mesma pronúncia, a mesma escrita. O que tem diferente é o significado. Esse é homônimo. Só voltar o homófono, que é o primeiro que nós falamos, é escrita diferente, significado diferente. O que eles têm de igual é o quê? A pronúncia. No homônimo, não. A pronúncia é igual. A escrita é igual, mas o significado que é diferente. E aí a gente foi trabalhando, trabalhando. E agora, para responder, né, a pergunta, eu precisava falar sobre isso, para responder a pergunta da pessoa foi o seguinte: existem palavras parecidas em inglês com português? Sim. Quando nós começamos a descobrir, que não a outra não tinha. Que outra é essa? Palavras cognatas e falsas cognatas. Então vamos ver o que significa isso. Cognata é aquela palavra em inglês ou um idioma, né, um idioma estrangeiro, que parece com o seu idioma, com a sua palavra do seu idioma. Deixa eu dar um exemplo, senão vai ficar complicado. Ixi, esqueci? Deixa eu lembrar de um cognato. Ai, Nossa. agora não veio. Process. Process. Isso, de process. O process é o processo. Você só tira o O, ok? Em inglês você tira o O, fica process. Então, é cognata, por quê? Porque ela significa, em inglês ela significa processo, e em português significa processo. Então, você escreve de maneira parecida, não necessariamente igual, mas com significado também significados parecidos, o mesmo significado. Vamos fazer uma outra. Falar uma outra. Nossa, deixa eu lembrar. Comment. Like. Vendo aqui, ó. Comment. Comment, que é comentário. Tá? Escreve um pouco diferente, mas quando você bate o olho no radical, você percebe, isso aqui é comentário, comentar. Uhum. Em português é o mesmo. Então, ela é uma cognata. Vou dar um outro exemplo que eu estou vendo aqui. Example. Example. Ou seja, example, né? Escreve example, example. Em inglês é exemplo, em português é exemplo. Então, ela é uma cognata. E não tinha falso cognato. Aí eu precisei pegar algumas para mostrar para eles. E qual é o falso cognato? Actually, que se a gente é actually, né, com dois L's e Y, né, actually. E significa o quê? Atualmente, as pessoas batem o olho e pensam, atualmente, não é, parece, mas não é. Ela significa na verdade. Então, ó, falsos cognatos são falsos amigos, false friends, é aquele amigo que você acha que ele é seu amigo, mas na verdade não é seu amigo, né? Então, isso é um false friend, é um falso cognato em inglês. São aquelas palavras que você acha que é aquela palavra que é o mesmo em português, mas não é em português. Não é a mesma coisa, é diferente. Um outro exemplo, quando a gente vai entrar, sei lá, no metrô, não, no banco, enfim, que está lá em inglês, né? Empurra e puxa, né? Você já viu isso? Lembra, Ju? Lembra? É o É push. Lembra do push? Que é automático, né? P-U-S-H. É automático, você vai puxar. Não puxe, porque isso é um falso cognato. É o contrário. Ela não significa puxar, ela significa empurrar. Isso é ser falso cognato. E tá cheio isso em inglês. Tá cheio.
Por que disso? Nas aulas a gente acaba explicando muito bem, né? Que na medida, o inglês vem, de maneira grosseira falando, ele vem de 70% do latim e 30% do anglo-saxão. Não é exatamente assim, tá? De maneira grosseira falando. Tem toda uma história, né? Na faculdade a gente vê muito isso, né, Jô? Essas histórias lindas, né? Sim, ou Que os histórias professores da nos língua ensinam. são Nossa, é lindo. maravilhosas, né? Lindo. Bom, mas para a gente ter um entendimento é assim, como se fosse 70% do latim e 30% do anglo-saxão. Bom, legal. Ocorre que, como o inglês recebeu influências de outras línguas, ao longo do tempo, mesmo essas palavras como do latim, comment, é latim, veio do latim. Example, veio do latim. Então, não nessas duas especificamente, só como exemplo. Mesmo pegando emprestado essas palavras, né, de outros idiomas, ao longo do tempo vem sofrendo alteração. E aí algumas dessas palavras acabam se tornando falso-cognatas. E outras não, né? Outras tantas não. Uhum. Bom, então, existem palavras parecidas em inglês com português? Sim, são as cognatas. E as falso-cognatas? Uhum. Bom, eu espero ter respondido as perguntas que você fez e que mandaram aqui para mim. Eu espero ter Sim, respondido. sim, com certeza, Rô. Para a semana que vem, que temas que temos? Ah, eu não lembro agora de cabeça. Não me lembro. Tá Sem aqui no problema. controle. Aí eu vou mandar nas redes sociais, eu vou lá colocar aqui no Instagram e também no meu WhatsApp. Eu vou Uhum. mandar para ela da próxima. Mas já tá bonitinho. De E- novembro, todas. E de dezembro, nós vamos fazer uma enquete. Ok, É, ótimo. 3 temas e a gente vai colocar para o pessoal escolher o que nós vamos abordar já na primeira live de dezembro. Tá Bom, e aí ótimo. eu ia comentar para só um minuto, para daqui a pouco a gente acaba, a gente finaliza. Eu vou passar a palavra para você, Ju, e se alguém tem mais alguma pergunta, e aí eu vou falar sobre o que a Cíntia me arrumou, né? Arrumou para minha cabeça, lembra? Sim, qual que foi o BO? Nossa, BOzão. Eu não sei se ela tá por aqui. Luciano Soares. Ô, Luciano, que legal, cara. Você tá aí há quanto tempo? Luciano, você tem aulas comigo ainda, lembra, hein? Lembro, tô te devendo aulas, tá? É por causa do trabalho do Luciano e tal. Faz longa data. Luciano, assim que você quiser suas aulas, você só me chamar, tá? Cara, é um prazer te dar essas aulas. Assim que você quiser, tá? Tá sempre com você. É o Luciano e o Leandro. O Leandro também é outro rapaz que precisou se afastar, mas as aulas dele estão garantidas. Prazer ter você aqui, Luciano. Bom, a história é a seguinte. A Cíntia conhece uma moça, uma mulher na Inglaterra, mas é brasileira. E ela fala inglês e português, claro. Né? Ela tem 2 filhos, 2 jovens, né? A filha é inglesa, a filha e o filho são ingleses, só que a filha fala português também. E o filho não fala português. Estão se tornando adultos, né? Adolescência para adultos, se não me engano. Bom, e aí eles querem que o filho aprenda inglês, aprenda português. Então nós estabelecemos uma pesquisa onde ele vai aprender português. Começou segunda-feira, a primeira aula foi segunda-feira. Vai aprender português sempre sem falar nada em inglês. Essa é a ideia. E para todos os efeitos ele não sabe que eu sei inglês. Ele não sabe, né? Só a mãe e a irmã sabem. Então ela traduz tudo para o inglês, né? Cara, e o esforço que eu preciso fazer para 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 não mostrar que eu estou entendendo. Muito legal. Muito Cara de legal. Eu achei. paisagem, né? Essa cara de paisagem. O que eu fico fazendo? Ela está traduzindo para ele, né? Para não demonstrar nada, eu fico olhando lá o WhatsApp, fico aqui, fazendo de conta que não entendo nada. Eu só olho quando ela me chama. Ah, já pode prosseguir. Né? Depois aí ele fala para ela traduz para a gente, né? São 4 pessoas na sala de aula, né? Muito legal. Bom, mas qual o ponto importante?
Primeiro que ele não sabe que eu falo inglês. Isso é bom. A gente quer levar isso até o final. Só no último dia que aí ele vai saber. Eu vou conversar com ele em inglês. Tomara que isso dê certo, né? Tem redes sociais e tudo, né? Enfim. É difícil, mas vamos ver o que a gente consegue. Segundo, são aulas em português aplicadas com neurociência aplicada à educação. Essa é a ideia. Então, a gente uma base de uma pesquisa que a gente quer. Pô, tudo bem que já é largamente difundido, que você aprende inglês sem ter que falar seu idioma. Você aprende inglês sem ter que falar português. Ok. Mas nesse caso, a gente está fazendo outras abordagens, enfim, usando técnicas, usando outras abordagens, levando o que a gente aprendeu da neurociência aplicada à educação. Enfim, porque é caro, viu? Um curso de. E aí, Luciano, um curso de português lá na Inglaterra é caro, hein? É caro. E tem muita gente interessada, né, Roa, em querer aprender português hoje em dia. Parece que não, mas os estrangeiros, eles falam que é uma língua muito difícil, mas eles têm muita curiosidade, né? Sim. E imagina o mercado. Então, o mercado é maior para quem, né? Para nós. É, verdade. Mas, enfim, legal. Estou feliz com isso. Muito Estou bom. feliz. Bom, então é isso. Ó, 1h02. Quero agradecer por você estar aqui, Ju. Obrigado mais uma vez. Luciano, Eu que muito agradeço. legal você estar aqui. Luciano, um prazer enorme. O Felipe, a Estela, a Ju, enfim, a Gleiciano, o Rafael, que estiveram por aqui. Se não tiver mais, quero agradecer muito você estar aqui. Bom, o pessoal aqui do YouTube, quero agradecer muito por vocês estarem, pela presença de vocês aqui, pela paciência. E, bom, eu não vi nenhuma pergunta aqui, né? Espero que vocês não tenham feito, eu não tenha visto, de repente, não tem, não vi nenhuma pergunta aqui. Ok, mas se surgir alguma pergunta durante a semana ou logo depois da live, pode mandar colocar aqui no próprio YouTube ou no meu Instagram. E, mais uma vez, muito obrigado. E na terça-feira que vem, novamente, hoje mesmo, eu já coloco a, né, o próximo tema. Hoje mesmo já subo o nosso Ok, próximo tema. Beleza? Ju, perfeito. Aí o obrigado. pessoal já vai perguntando. Obrigada. Estou colocando também no meu canal essas dúvidas, né? Canal de aprendizagem, profa.Juliana Lima no YouTube. Quem quiser assistir nossa entrevista de novo aqui, nossos questionamentos, né? E mais vídeos sobre educação, neurociência, comportamento, pensamentos e muito mais. Obrigada pelo Ah, convite, Rony. imagina, obrigado a você. Um outro ponto importante antes de finalizar. A Juliana vai fazer uma entrevista, eu sou um dos convidados pela entrevista que ela vai fazer. Né, enfim. Outra coisa, acho que dentro de 2 semanas também eu começo, eu falei na live passada, dentro de 2 semanas, às segundas-feiras, mas eu vou avisar antes, eu vou começar também uma entrevista, onde eu vou entrevistar pessoas que aprenderam inglês como autodidata, pessoas que estão estudando inglês e até teachers, até professores de inglês. Claro que você é uma das convidadas, Ju. Eu tenho Ah, eu tenho que uma amiga agradeço. Campinas, tem uma amiga de Campinas que e já está convidada já. Enfim. Bom, e o que mais? Ah, outra coisa, clica, precisa me acostumar com isso. Dá um like, curte e clica no sininho que o- outros Compartilha, vídeos. Ah, compartilha isso, compartilha compartilha e chama os amigos, né? Convida os amigos. para assistir a gente. É isso. Obrigado, Jean. Obrigada a você. Obrigadão. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Um abração. Minha internet, Um legal. abraço. Valeu, Luciano. Um abração. Um abraço, Um gente. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Fique com tchau. Deus. Tchau, tchau.